Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, vamos continuar a nossa jornada pelo livro de Apocalipse, explorando os mistérios das 7 trombetas. A cada trombeta tocada, vemos o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra, em eventos assustadores e poderosos que nos fazem refletir sobre a grandiosidade do plano divino. E nesta terceira trombeta, somos confrontados com uma visão impactante, uma estrela ardente, caindo do céu, chamada de Absinto. Suas águas amargas trazem morte e destruição. Mas o que isso realmente significa? O que o Espírito Santo quer nos revelar através dessa visão tão míster? Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras, versículo por versículo, para entender o que está por trás deste juízo amargo. O absinto é mais do que uma substância venenosa, é um símbolo do pecado, que contamina e destrói tudo que toca. O alerta é claro: o afastamento de Deus traz consequências. Se você está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre as próximas trombetas e as revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. No momento em que a terceira trombeta soa, uma grande estrela é vista caindo do céu, ardendo como uma tocha. Esta visão é impressionante e simbólica, representando um evento celestial com consequências diretas para a Terra. No contexto bíblico, as estrelas muitas vezes simbolizam seres angélicos ou acontecimentos cataclísmicos. O fato de essa estrela estar ardendo como uma tocha sugere uma justiça divina, uma manifestação de ira de Deus sobre a humanidade. A queda dessa estrela pode estar associada a eventos espirituais e físicos. No Antigo Testamento, a queda de estrelas às vezes está ligada ao julgamento de nações e impérios. Isaías capítulo 14, versículo 12, e Ezequiel capítulo 32, versículos 7 e 8. No Apocalipse, essa estrela pode simbolizar a queda de um anjo rebelde, ou até de um líder espiritual prejudicado, trazendo destruição à terra. Além disso, a estrela atinge 1/3 dos rios e fontes das águas. O número terço é uma figura recorrente nas trombetas, indicando que a justiça, embora severa, é limitada. Isso revela a misericórdia de Deus, que, mesmo em seu julgamento, não é vingança à totalidade da terra, dando à humanidade a chance de arrependimento. A terceira trombeta revela uma justiça mais profunda do que um simples desastre ecológico. Quando o texto menciona uma grande estrela caindo do céu, isso pode ser interpretado em vários níveis. Primeiramente, a estrela é algo que simboliza brilho e direção. As estrelas foram colocadas no céu para governar a noite, especialmente como guias. Contudo, essa estrela cai, e sua queda é uma imagem clara de um julgamento divino. Na simbologia apocalíptica, as estrelas também podem representar anjos, como visto em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, onde o dragão arrasta com sua cauda a 1/3 das estrelas do céu. Nesse sentido, essa estrela ardente poderia representar um ser espiritual caído, possivelmente um anjo rebelde. Alguns estudiosos associaram essa estrela à queda de Satanás ou de um de seus agentes, um símbolo de rebelião contra Deus que agora traz juízo. O nome da estrela é absinto, uma planta extremamente amarga, mencionada nas Escrituras como símbolo de sofrimento, tristeza e maldição. No Antigo Testamento, o absinto é associado à amargura espiritual, à idolatria e ao afastamento de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 15, Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, Lamentações capítulo 3, versículos 15 e 19. O uso deste termo aqui no Apocalipse sugere que as águas, que antes eram puras e boas para o sustento da vida, tornam-se amargas e mortais. Isso simboliza a corrupção espiritual, a contaminação das vitórias que Deus deu à humanidade. Aqui, a terceira trombeta anuncia justiça sobre as águas doces, uma fonte essencial para a vida humana. A amargura dessas águas pode ser vista como um reflexo da amargura espiritual que se abate sobre a humanidade que se afasta de Deus. Assim como as águas amargas de Mara no deserto, as águas contaminadas pelo absinto simbolizam a incapacidade da humanidade de encontrar satisfação e sustento espiritual. O absinto também tem conotações relacionadas à falsidade e à apostasia. Jeremias capítulo 9, versículo 15 que diz: Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que darei a este povo absinto para comer, e lhes darei água de fel para beber. Aqui, o absinto é um castigo pela infidelidade espiritual de Israel, por sua recusa em seguir os caminhos de Deus. A conexão com Apocalipse 8, versículo 11 é clara: as águas tornam-se amargas, assim como a vida daqueles que rejeitam a verdade de Deus e se apegam ao pecado e à idolatria. As águas, que são essenciais para a vida, tornam-se amargas e mortais. Isso aponta para uma inversão da ordem natural imposta por Deus na criação.
Deus criou a água para ser uma fonte de vida e renovação. A Escritura é repleta de imagens onde a água simboliza vitórias, pureza e renovação espiritual. Contudo, o pecado corrompe até mesmo os elementos mais essenciais da vida. As fontes que devem sustentar a humanidade tornam-se instrumentos de destruição. Esse é um lembrete poderoso de que o pecado não afeta apenas o indivíduo, mas a criação como um todo, conforme Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda a criação geme e está como a dor de parto. A referência à terça parte das águas é significativa. O uso recorrente desse número nas trombetas, como também ocorre no quarto selo, Apocalipse 6, versículo 8, indica que a justiça de Deus é parcial, mas severa. A destruição de um terço sugere um juízo intenso, mas ainda limitado. Esse limite pode ser interpretado como uma demonstração da misericórdia de Deus. Ele não conseguiu tudo de uma vez, dando à humanidade a oportunidade de se arrepender. No entanto, a mortalidade das águas amargas também simboliza a consequência resultante do afastamento da verdadeira fonte de vida que é Cristo. Jesus é apresentado nas Escrituras como a água viva, e aqueles que se afastam dele, e como os que bebem das águas amargas do absinto, são destinados à morte espiritual. A amarga realidade é que, sem Cristo, as fontes do mundo não podem saciar a sede da alma humana, levando muitos à morte espiritual. Absinto, no contexto espiritual, também pode ser visto como um julgamento direto sobre a idolatria e a corrupção espiritual da humanidade. Em um mundo que se entrega à falsa inspiração e à busca por respostas fora de Deus, as águas amargas simbolizam as consequências dessa escolha. A amargura das águas reflete a amargura interior da alma humana que, separada de Deus, busca satisfação em fontes espiritualmente venenosas. Pode-se argumentar que a terceira trombeta também está conectada com uma ação demoníaca. O fato de a estrela cair do céu sugere uma intervenção espiritual, e a amargura das águas pode representar o efeito devastador das falsas doutrinas e do engano espiritual, que muitos aceitaram nos últimos dias. A palavra absinto aqui reflete o veneno espiritual que se espalha pelo mundo quando as pessoas se afastam do Evangelho e abraçam filosofias destrutivas e sistemas de crença. Jesus alertou sobre os falsos profetas que surgiram nos últimos dias, e Paulo adverte em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 13 e 4, que virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas buscarão ensinamentos que agradam aos seus desejos, afastando-se da verdade. A amargura das águas, então, pode simbolizar o resultado de uma vida entregue a falso entusiasmo. Por fim, a terceira trombeta é mais do que um simples juízo, é um apelo ao arrependimento. As trombetas do Apocalipse não são apenas instrumentos de destruição, mas também de advertência. Elas chamam a humanidade ao arrependimento antes que a justiça final de Deus seja totalmente revelada. As águas amargas do absinto, embora mortais, servem como um sinal de que o tempo está se esgotando para que as pessoas voltem seus corações a Deus. Em última análise, a amargura das águas é um reflexo da amargura que o pecado gera na vida daqueles que se afastam de Deus. Como em Apocalipse 8, versículo 11, muitos morreram por causa da amargura dessas águas, assim como muitos morrerão espiritualmente ao beber das fontes corrompidas do mundo. Mas ainda há esperança. Aquele que bebe da água que Jesus oferece nunca busca verdadeira água em fontes envenenadas. Meus amados